Transição planetária. Está aí um tema que tem sido muito falado. O que você já ouviu a respeito? Meu nome é Leonardo Müller, eu sou editor da Casa dos Espíritos, que publica os livros de Robson Pinheiro, muitos dos quais tratam desse tema. Na verdade, é curioso como é que até essa expressão se cunhou, transição planetária, porque, a rigor, havia outros nomes, talvez, que gozassem de mais prestígio, ou pelo menos de mais tradição para chamar, para nomear este momento. Mas acho que esse nome acabou se impondo como o mais popular. Fato é que transição planetária é uma expressão que se convencionou usar para designar aquilo que, em palavras kardecianas, né, se a gente pensar no codificador do Espiritismo, Allan Kardec, ele chamaria de juízos periódicos, né, ou juízos. Há uma certa distinção, mas já entro nesse assunto. Ou seja, um momento em que se cumpriria aquela profecia bíblica da separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, né? Então, esse momento seria o momento do juízo, né? Também era possível pensar que nós chamássemos essa expressão com termos, ou esse tempo, com termos mais bíblicos, como fins dos tempos, né? O fim dos tempos. Os espíritos gostam muito, por meio de Robson Pinheiro, de usar tempos do fim, significando assim que é o fim de uma era. Essa é uma compreensão eminentemente espírita, fundada com Allan Kardec. E na tradição bíblica nós temos a palavra juízo, e muitas pessoas acabam usando o juízo final, né? Acho que aparece até em algumas versões bíblicas. Mas fato é que todas essas expressões se referem a um momento. Acho que, usando essa referência bíblica que usei, a gente delimita exatamente que momento é esse, a separação dos bodes e das ovelhas, né? A convicção que está por trás dessa transição planetária é, a convicção de que há uma escala evolutiva dos mundos, e 2, de que à medida que um orbe, um mundo, ascende nessa escala evolutiva, há um momento de balanço, vamos dizer assim. Então, é como se numa escola se fizesse um exame para saber os alunos que vão permanecer na escola, ou, vamos assim, extrapolar essa linguagem, essa metáfora, passar de ano, se eu assim posso dizer, e alunos que vão precisar estudar em outra escola, porque afinal de contas aquela escola esgotou as lições, as possibilidades que tem a oferecer para aqueles alunos. Então é exatamente essa convicção que paira, e é por isso que o Espiritismo entende a revelação bíblica como um juízo periódico, porque entende que de tempos em tempos, lógico, nós estamos falando de períodos geológicos ou evolutivos, os planetas passam por essa revisão, passam por esse momento de balanço, como eu chamei. Então, nós temos notícia, por exemplo, de que na Terra nós tivemos a imigração de vários espíritos egressos de outros orbes, que justamente foram banidos de seus orbes. A maior parte deles, a não ser aqueles que vieram em missão, mas a grossa maioria deles veio em regime de degredo, foram exilados dos seus planetas de origem, porque os seus planetas ascenderam evolutivamente, e eles, como, vamos dizer, alunos retardatários daquela escola planetária, não puderam ascender junto com o seu planeta. Então, a civilização foi, mas eles, como alunos retardatários, ficaram para trás. E aí foram alocados num orbe mais compatível com as experiências que eles precisavam aprender. Então, por aí, claro, atrás disso estão convicções que são basilares do Espiritismo, como
a existência do espírito, não é? A pré-existência do espírito, a criação do planeta Terra, não é? O entendimento de que há essa transmigração entre mundos, ou seja, que populações ou contingentes de espíritos migram de um planeta para o outro, sob dadas circunstâncias, porque a evolução ela é feita em mais de um orbe, a evolução do espírito. Há, claro, o dogma da reencarnação, né? É um dogma filosófico, um dogma demonstrado na filosofia espírita, mas é algo basilar para o espiritismo. Sem a reencarnação, nada do espiritismo se sustenta, é um pilar, um dos pilares, né, da filosofia espírita. Então aí nós temos um momento, segundo os espíritos têm dito por diversos médiuns, e nós podemos também interpretar as profecias de Daniel no Antigo Testamento, né, continuadas em certa medida pelo Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, entre outros textos proféticos. Os espíritos então também apontam para esses textos e dizem: este momento está em curso no planeta Terra. E o planeta Terra está prestes a ascender um degrau nessa escala evolutiva. E é claro que este é um momento de comoção, de muita comoção. Na verdade, há um fato interessante, porque o espírito Alex Arthur, o indiano, escreve por meio de Robson Pinheiro o livro Gestação da Terra, que aliás foi relançado. O livro ficou esgotado vários anos, teve sua primeira edição em 1999. Ele teve uma reedição, uma edição com textos inéditos. O espírito complementou quase todos os capítulos, trouxe um capítulo inédito e uma edição comentada também por mim, editor da obra. Eu já tinha muitas notas na obra original, mas aí comentei e relacionei com muitos mais textos de Robson Pinheiro, né, psicografados por ele, que não existiam à época da edição original da obra, e também textos de Kardec e outros autores. Mas nessa obra Gestação da Terra, ao falar da doutrina espírita, o espírito Alex Arthur nos informa que o próprio surgimento da doutrina espírita, em meados do século XIX, não só era preparação seria assim, um sinal de que esse processo estava no seu germe sendo desencadeado, o processo de transição planetária, mas era o cumprimento de uma profecia encontrada no livro do profeta Daniel, quando se fala das 2.300 tardes e manhãs. Então, lá no texto, eu não vou entrar aqui nesse mérito, Zartu explica como que nós podemos, com o conhecimento profético, fazer a conta e chegar ali em 1847, dependendo da data que se coloque, ou um pouco mais, enfim, em meados do século XX, quando começam os fenômenos, a manifestação dos espíritos por todo lado, que culmina essa manifestação na publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, a primeira edição, que marca o início da doutrina espírita. E de lá para cá, muita água tem rolado. Eu quero dizer a você que este tema está sendo trabalhado neste momento, está no QR Code que você vê na tela, no nosso blog, há um texto sobre transição planetária e, claro, este é um tema por excelência do curso de formação de agentes, né? O curso que pretende formar pessoas para trabalhar junto com os agentes da justiça. Esse curso de formação de agentes consiste numa assinatura e a primeira aula já desse curso é sobre transição planetária. Eu te convido a conhecer um pouco mais no texto do blog. E Robson Pinheiro, ele próprio, vai se aprofundar nesse tema já na primeira aula do curso de formação de agentes, para o qual quero te convidar. Um curso que você assina e a qualquer momento pode
desistir se não gostar, mas tenho certeza de que vai gostar. Leonardo Müller, eu sou editor da Casa dos Espíritos. Até a próxima.